estudar na nossa sequência da exposição do livro de Gênesis. Estamos no capítulo 6, sobre as gerações de Noé. É uma nova divisão Toledot, como nós chamamos, como é chamado aqui, as gerações aqui no caso de Noé, começa aí no versículo 9, as gerações de Noé, e adentramos nessa nova etapa, nessa nova divisão Toledot, que significa gerações, no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é dividido nessas porções, as divisões, as porções Toledot, que significa em hebraico gerações, às vezes traduzida como história ou outros termos. E nós já falamos sobre os versículos 9 e 10, e hoje vamos olhar os versículos 11 e 12. Eu entendo que o versículo 13 pertence à seção seguinte, a microsseção, a subseção seguinte, do 13 em diante, que vamos estudar, se Deus permitir, no próximo domingo, do versículo 13 até o versículo 22, se Deus permitir, na semana que vem. Hoje veremos apenas os versículos 11 e 12, se Deus permitir, se o tempo permitir que nós falemos sobre esses dois versículos hoje. Mas os irmãos devem observar que essa porção, a divisão Toledot, é uma porção, uma seção no livro de Gênesis que vai falar especialmente sobre uma grande calamidade. E essa grande calamidade é o dilúvio. É uma calamidade de proporções globais, gigantescas. E existem sinais dessa calamidade que sobreveio à terra, existem sinais. E quando nós olhamos para esse trechinho que nós lemos, nós entendemos qual foi a base para essa calamidade. Por que Deus trouxe uma calamidade tão grande sobre todo o mundo de então? E quando olhamos então os versículos 11 e 12, nós aprendemos por quê. Se os irmãos olharem os versículos 11 e 12, os irmãos vão ver que a palavra corrompido ou corrompida aparece 3 vezes em 2 versículos. É um alto índice de incidência da palavra, considerando o tamanho do trecho. O texto diz: a terra estava corrompida. Versículo 12: viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Ou seja, a base para essa calamidade tão grande que sobreveio à humanidade, esse cataclisma aí de proporções globais, foi a corrupção do gênero humano. E esse grau tão elevado de corrupção, dá legitimidade à severidade da punição. É claro, quanto mais grave o crime, mais severa tem que ser a punição, exceto no nosso país. Nosso país é o contrário. Quanto mais grave o crime, menor a punição. Aqui existe um raciocínio jurídico que é um absurdo. Eu não quero nem comentar isso. Mas, enfim, quando nós olhamos na Bíblia, não é assim. A proporção da punição corresponde à proporção da gravidade do crime. Então, se a terra estava profundamente, intensamente, gravemente corrompida, então era necessária uma punição intensa, forte e grave. E foi por isso que o Senhor puniu com tanta severidade a terra. Nós vemos isso em outras partes da Bíblia também. Um exemplo, nós encontramos quando nós estudamos a teologia bíblica da família. Quando nós queremos estudar a necessidade dos pais disciplinarem seus filhos e algumas vezes serem severos com seus filhos, nós nos lembramos do mau exemplo de Eli em 1 Samuel 3. Nós aprendemos que Eli via os erros dos seus filhos na administração das coisas do tabernáculo, já que eles eram sacerdotes, e ele via os erros dos seus filhos,
a desonestidade, a exploração que eles realizavam sobre o povo, as imoralidades deles no próprio tabernáculo. E Eli não fazia nada. Eli apenas dava conselhos rasos para os seus filhos e não os punia, não era severo em repreendê-los. E o resultado disso foi que Deus puniu os filhos de Eli e o próprio Eli com a morte. Matou todos. O Senhor requer uma punição severa para os crimes que são severos. E a história do dilúvio mostra isso. A gravidade do crime requer uma punição intensa, grave, severa. O texto é pequenininho, são algumas linhas apenas, mas eu vou dividi-lo em 4 partes, para ficar facinho de nós caminharmos. E eu vou dar um título, um breve título para cada parte. Então serão 4, os irmãos que estão cansados, é bom eu falar que são 4 partes, porque enquanto eu estiver falando, eu falo, agora a segunda parte, vocês já vão pensar, só faltam mais 2. Então, e aí você vai caminhando comigo aí, mais animado, sabendo se eu estou no começo, se eu estou no meio, se eu estou já no fim, você pode acompanhar com mais facilidade. Mas eu vou dividir em 4 partes então, e para cada parte eu vou colocar um pequeno título. E a primeira parte vai se chamar a intensidade da corrupção. A intensidade da corrupção. Vejam então comigo onde está presente, aqui nesse texto, já logo no versículo 11, a realidade da intensidade da corrupção. O autor bíblico, ele coloca, ele insere no texto elementos, palavras, que nos ajudam a fazer essas divisões. Então veja o que diz o texto: a terra estava corrompida, isso vai se repetir depois, eu vou falar mais sobre essa frase, à vista de Deus, isso também é repetido depois, e aí ele diz, e vem a palavrinha cheia de violência. E aqui nós temos a intensidade da corrupção. A terra estava cheia de violência. Quando nós olhamos para essa expressãozinha, a terra estava cheia de violência, isso dentro do contexto, dentro do ambiente literário de Gênesis, isso deve causar no leitor um efeito especial. Que efeito especial isso deve causar? Quando nós olhamos os capítulos anteriores de Gênesis, nós aprendemos, no capítulo 1, prestem atenção nisso, nós vemos uma espécie de paralelo vocabular, um paralelo de frases no capítulo 1, entre o capítulo 1 e o capítulo 6. Vejam o capítulo 1, versículo 28. Notem o que diz aqui o texto. O texto diz assim, e Deus os abençoou. É o momento da criação. Deus abençoou sua criação, o texto diz. E vejam como ele abençoou. Ele lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, ele diz. E aí então vem uma palavrinha que é a palavrinha que faz paralelo com o capítulo 6, versículo 11. O texto diz, e enchei a terra. Era para encher a terra do quê? De filhos, e nós tivemos sucesso nisso. Enchei a terra, é bênção de Deus, é favor de Deus. Multiplicar-se, os filhos são herança do Senhor, são bênçãos de Deus. Então existe nesse versículo 1:28, existe uma cor bonita aqui. Se nós tivéssemos que pintar esse versículo na Bíblia, os homens pintariam esse versículo de azul bebê, e as mulheres de cor de rosa clarinho, porque é um versículo suave, é um versículo gostoso de ler, é um versículo de bênção, é um versículo que evoca a ideia de família, de nascimento de crianças, uma terra alegre, uma terra cheia de bebês. Eu me lembro, quando eu cheguei aqui na igreja, não tinha bebês aqui, eu já falei isso para vocês. E nós oramos, Senhor, manda bebês para a igreja. E esquecemos de falar, chega, tá bom.
Esquecemos, né? E Deus continua mandando bebês, a cada dia chega um, eu não sei de onde sai tanto bebê, não cabe mais bebê lá atrás, está cheio. Mas isso torna, os bebês tornam a nossa igreja alegre, feliz, é gostoso isso. Eu vejo, os irmãos talvez tenham essa mesma reação, nós vemos bebês, nós vemos crianças, isso enternece o nosso coração. Os bebezinhos enternecem o nosso coração. Quando nós lemos um versículo como esse, o versículo 28, que fala, multiplicai-vos e enchei a terra, isso não deve ser visto apenas como algo mecânico, multiplicando como bicho. Não é isso, ainda que existam aqui animais aqui se multiplicando também. Mas há algo de ternura, que é a bênção de Deus, fazendo com que as pessoas se multipliquem e encham a terra. Mas, talvez propositalmente, o autor de Gênesis, Moisés, na sua capacidade, na sua habilidade artística, literária, ele evoca o versículo 1:28, contrapondo isso com o enchimento de algo contrário. Deus olhou a terra e ela estava cheia. Mas agora a cor do versículo não é mais azul bebê. Agora a cor do versículo não é mais rosa claro. Agora o versículo é cinzento. Agora o versículo tem cores assustadoras. Há uma nuvem sobre ele. Há uma nuvem cinzenta sobre o versículo 11. O texto diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia sim, de violência. Os homens encheram a terra de pessoas, mas não somente disso. Os homens encheram a terra de violência. E isso nos leva à segunda divisão do texto. Vejam a segunda divisão do texto, no mesmo versículo 11, logo no finalzinho dele, nós temos aí a segunda parte desse texto. A primeira parte eu dei um nome, é a intensidade da corrupção, mostrando a terra cheia de violência, contrapondo isso a 1:28, que mostra um versículo marcado por bênção, por leveza, em contraste com esse versículo que é marcado por peso, por pesar, por feiura presente aqui. Mas na segunda divisão do texto, nós vemos a violência. E essa segunda divisão, nós vamos dar o nome de a forma dominante de corrupção. Primeiro, a intensidade da corrupção. Agora, a forma dominante da corrupção. Qual é a forma dominante da corrupção? Se os irmãos olharem o versículo 11, isso fica fácil de descobrir. Pelo menos a princípio, muito evidente. O texto diz, a terra estava cheia de violência. Qual é a forma dominante de corrupção aqui? Qual é? A violência. No entanto, quando nós olhamos essa palavrinha no livro de Gênesis, nós descobrimos que a palavra violência em Gênesis não é uma palavrinha usada somente para descrever o assassinato, o derramamento de sangue, o assalto, o roubo, a agressão física. Não é só isso, está abrangido na palavra violência, mas não é só isso que a palavra violência no texto hebraico evoca. E um exemplo disso, os irmãos podem encontrar no capítulo 16. Veja comigo no capítulo 16, algo mais do espectro, do sentido dessa palavra. E é importante sabermos disso, para que descubramos o que o autor bíblico quis dizer quando ele disse que a terra estava cheia de violência. Havia assassinatos? Claro que havia. Havia roubos? Claro que havia. Havia espancamentos? Claro que havia, como hoje. Mas quando o texto fala de violência, ele fala de algo mais do que isso.
Veja aí no capítulo 16, para que os irmãos tenham uma ideia o que estava na mente de Moisés quando ele descreveu a terra como uma terra violenta. Vejam aí, o texto conta a história de Sara e Agar. Veja aí o versículo 1 do capítulo 16, veja a história. Olha, vejam que interessante essa história. Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. A proposta de Sarai foi essa: dar a sua serva para que Abrão a possuísse e suscitasse descendência para ela, tivesse filhos por meio da sua serva egípcia Agar. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai, ele concordou. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Vejam o acordo que eles fizeram. Errado, fizeram esse acordo. E prosseguiu aí a história. Ele a possuiu e ela concebeu. Ela ficou grávida. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Mulher é terrível, né? Terrível, terrível. Já começou a encrenca já. As duas ali. A empregada começou a zombar, desprezar a sua senhora. E aí vejam na mão de quem a bomba estoura. Como sempre. 5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ela está brava com Abrão. A ideia foi dela. Mas Abrão é culpado. Se bem que ele é culpado também. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Vejam com atenção o versículo 5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti aí vem a palavrinha afronta. Essa palavrinha afronta é a palavrinha violência. Ou seja, em Gênesis, quando se fala de violência, não se deve pensar somente em derramamento de sangue. Quando se fala sobre violência, a palavra tem um significado amplo o suficiente para abranger desprezo, zombaria, rixas, intrigas, ataques verbais, pessoais. Tudo isso está presente na descrição, no significado da palavra violência. Tratar com rudeza, escarnecer de alguém, humilhar uma pessoa, tudo isso está presente na ideia de violência, conforme descrito aqui em Gênesis 6. Ou seja, quando Deus olhou para a terra, ele viu que a terra estava cheia dessas coisas. Existiam pessoas que matavam e roubavam, sim. Existiam espancadores, nós vimos isso na história de Lameque. Lameque disse para suas 2 esposas: olha, eu matei um menino e matei um homem porque eles me provocaram. Ele era um homem violento, e ele se gabava da sua violência, mas não era somente isso que havia na terra. Além disso, existia também essa postura de desprezo, de zombaria, de escárnio, de provocações, de rixas, de intrigas. O tempo todo a terra era marcada por isso. Essa violência que é ampla no seu modo de expressão. E é interessante notar isso, porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós aprendemos que existem as obras da carne, em Gálatas Paulo fala sobre isso, e existem
o fruto, ou existe o fruto do Espírito. Quando nós olhamos para as obras da carne, nós aprendemos, de acordo com o apóstolo, que as obras da carne são 15. É claro que a lista não é exaustiva, claro que a lista não está completa, claro que há outras obras da carne. Mas é interessante notar que o apóstolo Paulo enumera, faz uma lista de 15 obras da carne. Quando nós pensamos em obras da carne, nós pensamos basicamente em pecados sexuais. E os pecados sexuais são realmente obras da carne também. Mas quando nós olhamos para a lista de Gálatas e vemos lá as obras da carne, nós percebemos, assustados, que o que predomina na lista não são pecados sexuais. O que predomina na lista de obras da carne são pecados de relacionamento. Vejam Gálatas 5,19, observem, vejam que interessante isso. Nós damos pouco valor a essas coisas. Nós não entendemos que essas coisas são violência. Nós não entendemos que essas coisas corrompem a terra. Nós tendemos a minimizar a gravidade desse tipo de pecado. Mas o texto de Gênesis e o texto de Gálatas 5 mostra que essas coisas são muito graves. Gálatas 5,19, o texto diz assim, ora, 5,19 de Gálatas, as obras da carne são conhecidas, significa que elas se expressam. Ninguém é carnal em segredo. Ninguém é carnal às escondidas. Vai aparecer. Se não aparecer na igreja, aqui, vai aparecer na sua casa. De alguma forma, as obras da carne vêm para fora. Elas não ficam só dentro da pessoa, elas vêm à luz. Por isso o texto fala que elas são conhecidas. E são, vejam, começam os pecados sexuais, 3 apenas mencionados aqui. Prostituição, impureza e lascívia. São os pecados sexuais que são enumerados aqui como obras da carne. Prostituição, impureza e lascívia. Aí na sequência, vem os pecados de religião. São 2 apenas. Idolatria e feitiçarias. São impulsos da carne, são impulsos da natureza pecaminosa. São inclinações do mal que a pessoa tem, que todos nós temos e que devem ser neutralizadas pela ação do Espírito Santo em nós. O homem sem Deus, ele não tem o Espírito Santo que refreia essas coisas. Por isso o homem sem Deus, ele pratica isso com naturalidade. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, são obras da carne, ele realiza isso aí. E agora vejam a terceira classe de pecados que vem. A terceira classe de pecados que vem depois dos pecados de religião, idolatria e feitiçaria, são os pecados de relacionamento. Conte comigo quantos são. Vejam, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Quantos deram? 8. Nós temos 3 pecados sexuais, temos 2 pecados de religião e temos 8 pecados de relacionamento. Na sequência, não terminou a lista, você vê aí que depois da expressão invejas, no versículo 21, aparece bebedices, glutonaria, são os pecados de excesso. Bebedices e glutonaria, são 2 pecados de excesso, bebedices e glutonarias. Mas o que é curioso notar é que a natureza carnal, a natureza pecaminosa se manifesta predominantemente nos relacionamentos interpessoais. O homem carnal é um homem que se envolve em inimizades com seus colegas de trabalho, com sua esposa, com seus filhos, seus parentes, com as pessoas da igreja muitas vezes, porfias, intrigas, ciúmes, tudo isso está presente no homem carnal. Pecados de relacionamento. O homem carnal é alguém difícil de se relacionar, ele é amargo, é perigoso se relacionar com ele, dá encrenca. Você não pode chegar muito perto, você tem que manter uma distância de segurança, porque o homem, a mulher carnal, eles são perigosos. Se você se aproxima muito deles, você pode arrumar problemas de relacionamento. Iras, discórdias,
dissensões, facções, invejas. Esse é o homem carnal. Nós pensamos no homem devasso apenas. E é mencionado o homem devasso aqui. Mas o que predomina são os pecados de relacionamento. Quando Deus olhou para o mundo dos dias de Noé, Ele percebeu que havia violência. A terra estava cheia de violência. E como isso se manifestava? Nessas coisas todas. Dissensões, invejas, porfias, discórdias, brigas. Era assim que o homem, sem Deus, impulsionado pela natureza pecaminosa, vivia. Talvez isso diga algo sobre você e sobre mim. Nós podemos avaliar se somos carnais, observando como são os nossos relacionamentos. Como você trata a sua esposa, como você trata seu marido, como você trata o seu pai, a sua mãe, como você trata os seus filhos, como são suas amizades, como são seus relacionamentos em geral. Se há amargura, iras, ofensas. A terra estava cheia disso. E o Senhor viu que essas coisas corrompiam a terra. É interessante observar isso, vamos aprender mais sobre isso. Essas coisas corrompiam a terra. Quando olhamos hoje em dia para o modo como os homens vivem, é assustador vermos essas coisas. Nós somos ofendidos o tempo todo. Nós saímos lá fora, nós erramos, fazemos qualquer coisa no trânsito, nós somos ofendidos, somos xingados, somos agredidos, somos desrespeitados. Por que isso acontece? Porque a terra está cheia de violência. Eu compartilhei com o grupo do Remar no retiro que nós fizemos, que há pouco tempo atrás eu estacionei meu carro numa vaga errada. Não era vaga deficiente não, nem de idoso. Mas eu pensei que era uma vaga ali, não era, estava uma marcação ali, eu deixei o carro ali, numa agência de correios, e alguém depois teve dificuldade para tirar o carro, justo na hora que eu estava chegando. E quando a pessoa viu que eu era o dono do carro, ela me agrediu verbalmente, me xingou. E saiu pelo corredor do estacionamento. E eu fiquei parado na ponta do corredor, e eu comecei a falar com a pessoa, dizer coisas para ela. Ela não escutava. Então começou a gritar lá da ponta. Você estacionou errado e tudo mais, e bravo. E eu continuei a falar com a pessoa. Ela não me escutava. Ele estava numa caminhonete grandona, uma Amarok, o sonho de todo pastor. Vai sonhando, né? Vai sonhando. E então ele engatou uma primeira e veio acelerando na minha direção. E parou do meu lado. O que você está dizendo? Eu disse a ele, o senhor não pode me agredir. O senhor tem que respeitar as pessoas. Nada lhe dá o direito de me ofender. Eu cometi um erro aqui e peço perdão pelo erro que eu cometi. Eu cometi um erro ao estacionar o carro errado. E eu peço desculpas ao senhor. Eu não queria atrapalhar o senhor. Não queria incomodar o senhor nas suas manobras aqui. Mas o senhor não pode agredir alguém. O senhor disse palavrões. O senhor disse impropérios. E é necessário ter respeito pelas pessoas. Eu não disse palavrões. Disse sim, eu já escutei palavrões e sei como que é. O senhor disse palavrões. O senhor deve respeitar as pessoas. O senhor deve ser mais sereno, mais educado. O senhor nunca cometeu um erro em sua vida? Eu errei aqui, eu não sabia. Peço perdão ao senhor, mas o meu erro não lhe dá o direito de me agredir e de me ofender e me desrespeitar. Ele abrandou, deu marcha ré, foi saindo e continuou andando e eu continuei falando.
Eu nunca termino um sermão em 5 minutos, nunca. Continuei pregando, manobrando e eu pregando. E ele foi embora que não queria ouvir o apelo, senão ia fazer apelo, ia ter que ir lá na frente. Mas essa experiência mostra a nossa experiência comum do dia a dia. Nós somos ofendidos, agredidos o tempo todo, a terra está cheia disso. Ofensas, provocações, ataques verbais, xingamentos. A palavra de Deus diz que isso é violência e isso corrompe a terra. Nos dias de Noé a terra estava cheia disso. Isso sem falar na violência propriamente dita. Nós estamos assustados com o que tem acontecido hoje em dia em nosso país. Nós chegamos a níveis simplesmente aterradores de violência. Nós ficamos perplexos com histórias que nós nunca ouvimos antes. Alguns dias atrás ouvimos falar de um bebê que foi atingido por uma bala no ventre da sua mãe. Eu ouvi essa história em linhas gerais assim, eu fui ler essa semana mais alguns detalhes sobre isso, e eu fiquei impressionado com o que aconteceu. Eu fiz o acesso no UOL Notícias, as últimas notícias, dia 7 de julho, não sei se tem novidade, coisas mais recentes sobre esse caso, dia 7 de julho de 2017. Eu fiquei assustado com o modo como os médicos descrevem o problema aqui. Eles dizem o seguinte, o site da UOL Notícias, dia 7 de julho, agora de 2017, fala o seguinte: nesta sexta-feira, a equipe médica responsável pelo tratamento do bebê no hospital de Duque de Caxias realizou uma entrevista coletiva de imprensa para detalhar a cirurgia de descompressão da medula ocorrida na terça-feira. Os irmãos sabem do caso. A bala perdida atingiu a criança no ventre da mãe. O estado de saúde de Arthur, é o nome do bebê, ainda é grave. Apesar disso, os médicos manifestaram otimismo quanto à recuperação dos movimentos das pernas da criança após o sucesso da operação. Pode ser que ele fique paraplégico. Foi feita uma lamectomia, que é uma cirurgia para retirar as lâminas das vértebras. Fizemos, os médicos dizem, uma descompressão da medula. Arthur teve a terceira e quarta vértebras explodidas pelo projétil, que entrou pelo crânio, dilacerou a orelha direita, atingiu as vértebras e saiu pelo tórax. Isso é um bebê no ventre da mãe. Informou Vinícius Mansur Zogby, coordenador médico da neurocirurgia do hospital. A chance de ele voltar a mexer as pernas continua igual, completou Zogby. Segundo o médico, e aí o artigo repete a trajetória, o disparo pegou o crânio de raspão e não provocou danos cerebrais. Ele detalhou a trajetória da bala. O projétil passou de raspão pelo crânio direito, lado direito do crânio, dilacerou a orelha direita, atingiu a clavícula, fraturando-a, explodiu a terceira e quarta vértebras, passou pelo pulmão e saiu pelo tórax. Esse é o resultado de um mundo cheio de violência. E nós vivemos num mundo assim. O Senhor olha para a terra e vê isso. Ele vê a violência no trato das pessoas umas com as outras, ofendendo-se mutuamente, provocando-se mutuamente. E ele vê violência em coisas desse tipo e coisas piores. É algo assustador, é algo aterrador. E quando nós olhamos para a nossa realidade, nós somos tentados a desconfiar de que os dias atuais são piores do que os dias de Noé. Nós não conseguimos imaginar casos desse tipo nos dias de Noé. Parece que os dias atuais são piores do que os dias de Noé. E nós prosseguimos no nosso texto e chegamos à terceira parte. Na primeira parte do texto nós falamos sobre a intensidade da corrupção. Na segunda parte do texto, falamos sobre a forma dominante de corrupção, que é a violência nesse aspecto mais amplo que eu mencionei para vocês, à luz de Gênesis 16. E em terceiro lugar, o efeito da corrupção. Qual é o efeito da corrupção? Vejam o que diz aí o versículo 12. Viu Deus a terra. Lembram que eu disse para vocês que o versículo 11 evoca o capítulo 1? Lembram que eu disse isso? 1:28? Enchei a terra.
E o homem encheu a terra de violência. Mais uma vez Moisés evoca o capítulo 1. Viu Deus a terra. Onde aparecem novamente essas palavras? Viu Deus. Onde isso aparece de novo? Estão lembrando? Viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. Que cor é esse versículo? Que cor é esse versículo? 1:31. É um versículo azul bebê. É um versículo rosa claro. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Que versículo gostoso. Que versículo delicioso. Se ele tivesse sabor, né? Que sabor ele teria? Para o pastor Thomas, pão de queijo. Um versículo saboroso, um versículo gostoso. Viu Deus tudo e era tudo bom. Aqui nós vemos a evocação contrária desse versículo. Viu Deus a terra. Aqui o sabor é amargo. Aqui as cores são cinzentas novamente. O texto diz: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Como a terra estava corrompida? É interessante notar isso. É interessante notar que a condição moral da humanidade está entrelaçada com a condição da terra. Existe aqui um ensino curioso. A condição moral da humanidade está interligada com a condição da terra. A humanidade é moralmente corrompida, e então Deus olha a terra e vê a terra corrompida. O texto fala, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu quero que os irmãos observem que parece existir no Antigo Testamento essa noção de que o comportamento das pessoas corrompe a terra. Vejam o que dizem Números, observe aí. Espero que os irmãos estejam cansados. Vamos caminhar mais um pouquinho. Já estou no item 3. Persevere. Você não pode sair acelerando a sua Amarok agora. Veja aí, Números 35. Veja o que diz o texto aqui, vejam como isso está presente na teologia do Antigo Testamento. Números 35, veja o que diz o texto. Veja o versículo 34, para que nós construamos esse conceito, vejamos esse conceito de modo mais claro na Escritura. Vamos aprender. Veja o que diz, 35, 33. Diz assim, Deus falando ao povo de Israel, dizendo: assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue, aqui falando do assassinato, o sangue profana a terra. Vocês se lembram do assassinato de Caim? Caim matou seu irmão. E Deus disse: o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. A terra se abriu a sua boca para receber o sangue do seu irmão. Ela ficou profanada, corrompida. O texto prossegue: nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Só um jeito de você purgar a terra é matando o assassino. Terrível isso. E o texto prossegue, 34. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Eu não poderei continuar habitando com vocês se vocês corromperem essa terra. Eu não poderei estar aí. Se vocês forem assassinos, eu não poderei estar aí, porque essa terra estará corrompida. Vejam o que diz também Jeremias 2. Abra sua Bíblia, alguns livros aí à frente, em Jeremias 2. Veja o versículo 7. E nós vamos então percebendo esse princípio presente no Antigo Testamento. Jeremias 2:7. Nós não temos muitas outras informações sobre isso, mas nós podemos caminhar um pouco sobre isso aqui, aprendendo essas coisas.
O texto diz assim, 2,7, Jeremias 2,7, fala assim: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes a abominação. Existe aqui mais uma vez o ensino de que o comportamento das pessoas corrompe a terra. O Brasil, se formos seguir esse princípio, se esse princípio está valendo hoje, se Deus vê as coisas da mesma forma, hoje não sabemos se ele administra assim ainda a sua criação, o Brasil é uma terra corrompida. Vivemos numa terra corrompida pela violência, pela maldade. E é interessante aprender que essa condição da terra produz alguns efeitos. Vejam, o texto de Deuteronômio 28, nós vemos isso, o modo como Deus tratava a terra de Israel, ou trataria a terra de Israel, quando ela fosse marcada pela violência. Veja Deuteronômio 28. Procure aí, não parem de acompanhar a leitura. Vejam Deuteronômio 28, 23 e 24, acompanhe aí. Diz assim, Deuteronômio 28, 23 e 24, o texto fala assim: uma das formas como Deus faria com que a terra corrompida fosse punida. O texto fala assim: os teus céus, falando aqui para os israelitas, no caso deles abandonarem a lei. Se eles abandonassem a lei, diz o Senhor, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze. Não vai chover. E a terra debaixo de ti será de ferro. Não vai produzir. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. Veja o versículo 38. 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porquanto o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Há uma conexão entre o comportamento das pessoas em Israel e o modo como Deus abençoaria a terra. Deus vê o povo corrompido, isso corrompe a terra, ele então fere a terra. Nós vemos ele agindo assim com Israel. Vejam por outro lado o segundo livro das Crônicas. Quando eu leio esse texto, eu lembro do pastor Rousseau Shedd, falecido, que pregou sobre esse texto aqui quando nós completamos 70 anos de existência. Ele pregou sobre esse texto. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro dele, porque é um texto realmente muito lindo. Fala sobre a consagração do templo de Salomão. E o Senhor fala com Salomão. E diz no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, os versículos 12, 13 e 14. Vejam o que ele diz. Vejam mais uma vez a conexão entre o comportamento do povo e a bênção sobre a terra. O Antigo Testamento faz essa ligação, não só no caso de Israel, mas em outros casos também. E é interessante olharmos para isso. O texto diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos isso no Antigo Testamento. O povo temendo a Deus, Deus abençoando o povo e a terra. O povo desobedecendo a Deus, Deus fazendo com que a terra não produza. Deus vendo a terra como uma terra corrompida e ferindo a terra. No caso dos cananeus, nos tempos em que
Moisés, ou nos tempos em que Josué conduziu o povo para dominar a Palestina, nós aprendemos que Deus puniu os cananeus, porque os cananeus corromperam a terra. E o livro de Levítico usa uma linguagem muito pesada, até nojenta, para descrever essa corrupção e o modo como a terra reagiu. Em Levítico 18 nós vemos isso. Quando os irmãos leem Levítico 18, os irmãos se deparam com os pecados sexuais mais degradantes que são descritos aqui. Levítico 18 faz uma lista de pecados sexuais extremamente degradantes, todos eles praticados por nossa sociedade, todos eles praticados nas nações ao redor do mundo, todos eles sem exceção. E o Senhor fala a Moisés, em Levítico 18, explicando por que ele puniria as nações cananitas. Ele diz o seguinte, relacionando essa punição com esses pecados sexuais. Ele diz no versículo 25 de Levítico 18, e a terra se contaminou por causa desses pecados sexuais, essas aberrações sexuais. E eu a visitei nela a sua iniquidade. Deus visitou a terra corrompida, contaminada. E ela, veja o que ela fez. A terra vomitou os seus moradores. Você já vomitou alguma vez? Eu acho que vomitar é a reação física mais violenta que há. Eu não consigo imaginar uma reação física mais violenta do que vomitar. Eu já vomitei muito. Quando adoeci, vivia vomitando. E a impressão que dá é que as nossas entranhas vão sair pela boca. É muito violento. Violenta essa reação do vômito. E o texto fala que as nações cananitas, elas praticaram abominações sexuais tão horríveis, alistadas no capítulo 18, que chegou o momento em que o Senhor puniu a terra, visitou a iniquidade da terra, e ela vomitou os seus moradores. Mas notem bem, quando isso foi dito, os cananeus ainda estavam lá. O que existe aqui é uma prolepse, é um recurso de linguagem, falando o que iria acontecer. A terra ainda vomitaria aqueles habitantes. Como ela vomitaria? Os israelitas entrariam lá e expulsariam aqueles habitantes dali. Através da ação da guerra, da invasão, que a terra vomitaria os cananeus dali. O texto prossegue, versículo 26. Porém, se vós guardardes os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, para que nela, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. O texto fala de uma outra forma de Deus punir. A terra contaminada, diz o texto, será pisada por invasores e visitada por guerra, e o povo será expulso dali por causa da sua maldade. Eu não sei se eu vou ser muito ousado no que eu vou dizer agora. Mas, se esse princípio ainda é usado por Deus hoje, talvez nós tenhamos que rever a nossa visão acerca desses refugiados que vemos fugindo para a Europa e outros países. Será que a terra os vomitou? Por causa da incredulidade, da maldade, da imoralidade, da idolatria desse povo? Será que esse princípio está presente ainda? Será que Deus ainda age assim? Sabemos que Deus nem sempre age assim.
Mas será que o Senhor faz isso ainda hoje? Talvez. E se o Senhor faz isso ainda hoje, nós temos que orar pelo nosso país. Porque Deus demorou 400 anos para fazer isso com os cananeus. Deus demorou 400 anos para fazer com que a terra de Canaã vomitasse os seus moradores. Porque eles contaminaram a terra. E pode ser que os nossos netos, bisnetos, se Deus ainda age assim, eventualmente, pode ser que nossos netos e bisnetos sofram as consequências da contaminação da terra que nós estamos causando hoje. E eles também sejam visitados por calamidades naturais. E eles também sejam visitados por calamidades estrangeiras e sejam vomitados da sua terra. Talvez isso aconteça com outras nações, com a Europa, que vive longe de Deus, com os Estados Unidos. Não sabemos. Será que Deus ainda age assim? Será que Deus ainda usa esse tipo de punição, fazendo a terra vomitar os seus habitantes? Será que Ele ainda age dessa forma? Se Ele ainda age assim, só existe uma saída para as nações: é o arrependimento. Se o Senhor ainda age dessa forma, só existe uma forma das nações escaparem da destruição, da guerra, da invasão, da tragédia natural. É o arrependimento. Só assim Deus pode curar a terra. E existe aqui no capítulo 6, versículo 12, a última divisão. A primeira divisão se chama a intensidade da corrupção. A segunda divisão se chama a forma dominante da corrupção. A terceira divisão se chama o efeito da corrupção. E a quarta divisão se chama o alcance da corrupção. Qual é o alcance da corrupção? Vejam aí o versículo 12 dizendo: porque todo ser vivente. Aqui o ser vivente não é, claro, não são os animais. Aqui todo ser vivente se refere à humanidade. Toda a humanidade, todos os homens. Todo ser vivente havia corrompido, e aí vem uma expressãozinha importante aqui. Havia corrompido o seu caminho. Notem o que acontece aqui. O que aquelas pessoas faziam não era cometer pecados eventuais. Não era o caso do homem que eventualmente cometia um ato de imoralidade. Não era o caso do homem que eventualmente agia com violência numa explosão de fúria. Não. O texto fala que o caminho deles era corrompido. Era um modo de viver. Era uma cultura. Era a cultura do desvio. Era a cultura do pecado. Era a cultura da violência. Era a cultura da corrupção. O modo de viver deles era marcado por essas coisas: imoralidades, bebedices, brigas, idolatrias, feitiçarias, orgias. Essas coisas todas marcavam a vida deles. Isso era normal para eles. Eles se assustavam se alguém não vivia desse jeito. O homem de palavras torpes, isso era normal para eles. Falar palavras sujas, isso era normal. Ofender os outros, isso era normal. Agredir, isso era normal. Viver na impureza, isso era normal. Era o caminho deles. Era o modo de viver. Era o modo de andar. O caminho deles estava corrompido. Pedro fala sobre esse assunto na sua primeira epístola, no capítulo 4, estou terminando já. É o quarto item da nossa mensagem, estou terminando. Pedro fala algo interessante aqui. Em 1 de Pedro, no versículo 4, no capítulo 4. 1 de Pedro 4 diz assim:
Vejam como ele descreve os homens do seu tempo, milhares de anos depois dos dias de Noé. Ele diz, 1 de Pedro 4, versículo 3, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, dos pagãos, tendo andado em, e aí vem, dissoluções. Vejam os pecados de relacionamento, de novo, violência, dissoluções, concupiscências, aqui as paixões, uma palavra abrangente, abrange também pecados sexuais, como nos dias ali dos cananeus, que vimos agora em Levítico 18, borracheiras, são bebedices, orgias, bebedices, e detestáveis idolatrias, é o estilo de vida dos homens. E aí o versículo 4 diz, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, esses homens olham para os crentes e dizem, vocês não vivem assim? Vocês são ETs? Que tipo de gente vocês são? De onde vocês saíram? Qual é o planeta de vocês? Vocês não fazem essas coisas? Vocês não andam em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, idolatrias? Vocês não fazem isso, é tão normal. Todo mundo faz. De onde vocês saíram? Qual é o seu planeta? Eles estranham. Por que estranham? Porque esse é o estilo de vida deles. Nós somos ETs. Não temos nada a ver com essas coisas. Eles acham isso absurdo, porque todo o seu caminho é corrompido. E o texto mostra esse alcance, o alcance da corrupção. Todo o caminho de todo ser vivente, marcado por isso. E qual foi o efeito disso? O efeito final disso tudo. O Senhor se levantou e trouxe sobre a terra o maior cataclisma da história humana. E matou a todos. Os versículos 11 e 12 descrevem a nossa sociedade, descrevem o nosso povo, a nossa terra, o nosso mundo. Cedo ou tarde o Senhor se levantará uma segunda vez e destruirá mais uma vez a humanidade, porque corrompeu a terra. Enquanto isso, o que nós devemos fazer? Bem, eu escrevi uma pastoral nesta semana. A pastoral se chama Cloreto de Sódio. Eu demorei para colocar título. Não sabia que título colocar. Eu falei cloreto de sódio, para chamar atenção talvez. Eu escrevi aqui algumas linhas que eu quero compartilhar com vocês. Não só, eu sei que vocês têm o boletim, mas muita gente assiste de longe e não tem o boletim, não dá para enviar para elas o boletim. Algumas vezes acessam pela internet, outras não têm isso. Mas eu quero apontar para vocês aqui algumas conclusões sobre a figura do sal. A Bíblia fala, o Senhor Jesus disse, vós sois o sal da terra. E o sal não pode perder o seu sabor. E eu coloquei aqui no boletim as funções do sal. Nós somos o sal nessa terra cheia de violência. Nós somos o sal nessa terra corrompida. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos perdoados por Jesus. Nós fomos transformados. Ele nos salgou. O Senhor nos salgou. Ele nos transformou em luz no meio da escuridão. E nós somos então agentes de purificação, entre outras coisas, neste mundo. Somos o sal da terra. O Senhor nos libertou, o Senhor nos perdoou e nos transformou nisso. Temos um papel nesta terra corrompida. E eu coloquei aqui o seguinte, prestem atenção, vou ler um trechinho, vou ler a pastoral inteira, vou ler um trechinho da pastoral para vocês, encerrando o sermão. Diz assim, na figura do sal está presente a ideia básica de sabor. Claro,
Essa é a ideia básica do sal. Levando isso em conta, possivelmente Jesus quis ensinar que o crente é uma pessoa que ajuda o mundo a ser mais saboroso. É gostoso isso? Hã? O crente ajuda o mundo a ter um gostinho melhor. Hã? Dá um temperinho mais gostoso para o mundo. Hã? Ontem, essa semana foi meu aniversário. Minha esposa e minhas filhas pagaram para mim um jantar com o meu dinheiro. E me levaram num restaurante tão gostoso. Tão gostoso. Tudo salgadinho, inclusive a conta. Tudo gostoso. E que tempero maravilhoso aquilo. Como foi gostoso. Eles fizeram um frango. Bom, não vou falar. Vocês têm que ir lá em Atibaia conhecer esse restaurante. O nome do restaurante é Seu Dito. Nome estranho, né? Mas é muito gostoso. Né? E aquele sabor especial. Né? O que dá sabor àquelas carnes? Né? O que dá sabor àquelas coisas todas ali? Né? É o tempero. O sal é isso. O sal dá sabor aos alimentos. O crente é o sal da terra, o sal do mundo. Nós tornamos esse mundo mais gostoso. O mundo tem raiva de nós porque o mundo não sabe o quanto nós transformamos este mundo num mundo mais saboroso e mais agradável. E aí continua. Como assim? O que significa isso, ser mais saboroso? Talvez o significado disso esteja presente em Marcos 9:50. É o aniversário que vai fazendo. Marcos 9:50, que conecta a figura do sal à pessoa amiga da paz. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Olha o homem salgadinho. Olha a mulher salgadinha. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Se for esse o caso, ser sal é ser alguém sereno, inimigo de intrigas, alguém dócil, que promove a amizade e a cordialidade, longe de brigas e contendas. Esse é o crente. Ele é ofendido, mas ele dá outra face. Ele ouve o xingamento, ele prega um sermão. Às vezes não faz isso, não dá tempo. Né? Ele vence o mal com o bem. Se o inimigo dele tem fome, ele dá de comer. Se tem sede, ele dá de beber. E assim ele vai transformando esse mundo num mundo mais saboroso, mais gostoso de se viver. Mas não para no sabor. Outra noção transmitida pela figura do sal é a de preservação. O mundo está apodrecendo. A terra está corrompida. Mas o sal preserva. Considere-se que ligado a isso, nos dias de Cristo, o sal também era usado como agente de limpeza e purificação. O sal, portanto, era visto como um elemento que ajudava a retardar o processo de putrefação. Assim, se o discípulo de Jesus é sal, espera-se que sua presença, testemunho, mensagem e influência refreiem um pouco o processo de apodrecimento a que este mundo está sujeito e estimule uma limpeza maior no modo como as pessoas vivem, conduzindo-as por caminhos puros e honrosos. O crente, com seu testemunho, sua mensagem, seu modo de viver, ele retarda o processo de putrefação da sociedade. Tem um moço aqui da igreja, que veio de uma família incrédula, muitos anos atrás. Uma família em que havia intrigas, brigas, desrespeito. Ele estava aqui na igreja um dia. E uma senhora
Uma senhora se aproximou do seu marido, não vou dizer quem é, e disse assim para o seu marido, coisa simples, corriqueira. Contei esse caso lá no nosso retiro lá, o Puff lembra. Você não estava dormindo nessa hora? Não. E disse assim para o marido, querido, as senhoras estão indo visitar uma irmã. Eu queria ir com elas. O marido respondeu assim, olha, eu acho melhor você não ir. Ela disse, não, ok, se você acha melhor, então não vou. Profundo esse diálogo? Vocês acham? Que ilustração fantástica! Que ilustração profunda! Podemos colocar um fundo musical enquanto eu narro isso? Querido, as senhoras querem visitar uma irmã. O que você acha? Eu não sei. Querida, é melhor você ficar. Não gostaria que você fosse, é melhor você não ir. Ok, tá bom, não vou. Havia um jovem vendo isso. Ele olhou para isso. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele disse, eu nunca vi um casal se tratar desse jeito. Eu nunca vi esse tipo de tratamento entre um marido e uma esposa. Quando eu me casar, eu quero ser desse jeito com a minha mulher. Ele nunca mais esqueceu isso. Nunca mais. Aquele casal foi sal. E aquele moço que tinha um exemplo ruim para seguir, que poderia contribuir para o apodrecimento maior deste mundo, graças ao sal demonstrado por aquele casal, teve um modelo diferente e seguiu esse modelo. Uma ilustração boba. Quase não se vê o sal. Quase não se percebe. O sal não faz grandes barulhos. Não gera imensas, maravilhosas, tocantes ilustrações. Não. O sal apenas dá sabor. E as pessoas experimentam esse sabor. E com isso, com esse sabor ali em sua boca, em sua alma, em seu coração, elas promovem um mundo menos amargo. E esse moço viu isso. Ele provou o sal. E estabeleceu um propósito de ter um casamento igual. E ele vai se casar o mês que vem. Dedê e João Ivo, não teve jeito. O boletim diz assim: surge então a pergunta chata, mas fatal. Você é sal? Você é pacífico e amigável? Você impede a putrefação deste mundo e evita participar dela? Você trabalha como agente purificador nesta sociedade imunda? Você fala com sabedoria, conduzindo as pessoas à fé e à virtude? Se você é um discípulo que não faz nada disso, lamento, mas sua vida não serve para nada. Foi Jesus quem disse, e Ele sempre está certo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esses 2 versículos, que eles mostram essas coisas, mostram o modo como o Senhor vê a corrupção deste mundo, o modo como esse mundo é corrompido, mostram o que corrompe esse mundo e a extensão disso. E isso faz com que olhemos para nós e os nossos dias. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas. E em face delas, nós sejamos sal, o sal da terra, tornando esse mundo mais saboroso, pela nossa postura, ó Deus, pela nossa atitude nos nossos relacionamentos interpessoais, no trato com as outras pessoas aí fora, e aqui dentro também, é claro. Pedimos que o Senhor nos ajude para que o nosso comportamento produza, ó Deus, um retardamento da corrupção deste mundo, que a nossa influência faça isso, em coisas pequenas, em atitudes pequenas,
que sejamos sal, promovendo a justiça, pois um dia o Senhor nos comprou e nos transformou e nos colocou na sua família, para sermos filhos do reino, filhos da luz. Ajuda-nos a andar neste mundo escuro como filhos da luz. Em nome de Jesus, amém.